Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Qualificação do Programa de Mestrado Profimat, que é o mestrado voltado aos professores de matemática da rede pública. E essa questão foi uma questão do ENC de 2021, primeiro semestre. Ela foi a questão 7, é mais uma questão de geometria. A gente já resolveu a primeira questão, que foi a questão 2. Se você não acompanhou, é só acessar o card aí que está em cima, que vai te direcionar direto para a questão 2. E vamos lá tentar resolver mais essa questão aí, que foi a questão 7. Um segmento que tem um vértice de um triângulo com uma de suas extremidades e a outra extremidade sobre o lado oposto a esse vértice é chamado de seviana interna do triângulo. O teorema de Seva afirma que em um triângulo ABC, as sevianas A', B' e C' se interceptam em um mesmo ponto, se e somente se BA' tiver para a linha C, vezes CB' tiver para B'A, vezes AC' tiver para C' isso tudo foi igual a 1. Então o que isso está dizendo? Que seviana é o segmento que parte de um vértice até o lado oposto. Então, todo segmento a partir de um vértice ao lado oposto vai ser uma seviana. Essas sevianas elas vão se encontrar no mesmo ponto se somente se esse tiver para esse, assim, vezes esse tiver para esse, vezes esse tiver para esse, se todas essas multiplicações forem iguais a 1. Daí a questão A está pedindo para que a gente as três medianas de um triângulo, para a gente provar, utilizando o teorema da Seva, que as três medianas de um triângulo concorrem em um mesmo ponto. Então o que está querendo? Está querendo que a gente prove que as três medianas elas vão se interceptar no mesmo ponto. Primeira coisa que a gente precisa para essa questão A. O que é mediana? Bom, mediana é todo segmento que parte de um lado até o ponto médio do lado oposto. Então, do A até o ponto médio do lado oposto aqui, vou chamar aqui de A duas linhas. Aqui o segmento que partir daqui até o ponto médio do lado de lá, vou chamar de B duas linhas. E aqui o segmento que partir daqui até o ponto médio do outro lado aqui, que eu vou chamar de C duas linhas. Então, o A duas linhas é o ponto médio, então significa que isso daqui é a mediana. B duas linhas é o ponto médio, então isso daqui é a mediana. C duas linhas é o ponto médio, então significa que isso aqui é a mediana. A gente precisa provar, utilizando o teorema da Seva, que eles se interceptam no único ponto. Beleza, vamos lá. O que o teorema da Seva fala? Fala que A, C', C', A, C', está para C' B, está para C' B, vezes BA', está para a linha C. A linha C. Vezes CB' está para B'A. Isso tudo tem que dar 1. Isso o teorema da Seva fala pra gente. É isso daqui que está escrito aqui em cima. Vou transferir aqui para cá, certo? Mas, vamos olhar agora o A duas linhas, o B duas linhas e o C duas linhas. O que a gente tem, ó? Então, usando o teorema das Sevas, a gente vai ter que AC duas linhas está para C duas linhas B. A gente vai ter que BA duas linhas está para A duas linhas C. Vezes CB duas linhas está para B duas linhas A. A multiplicação disso tudo tem que dar 1 para que eles concorram em um único ponto. O teorema da Seva fala isso para a gente. E a gente quer verificar se vai dar 1 essa multiplicação.
Vamos analisar o seguinte, olha, AC duas linhas e C duas linhas B. Isso daqui, ó, AC duas linhas e C duas linhas B. E se você concorda que se isso daqui é ponto médio, o AC duas linhas é igual ao C duas linhas B. É ponto médio, então a mesma distância que eu tenho aqui, certo? Então, aonde tem AC duas linhas, eu posso colocar C duas linhas B, ou vice-versa. Onde tem C duas linhas B, eu posso colocar AC duas linhas. Então, o que vai ficar isso daqui? Ó? Eu vou reescrever isso daqui. AC duas linhas está para C duas linhas B. Mas o que é o C duas linhas B? É a mesma coisa que o AC duas linhas. Então, AC duas linhas. Isso vezes o mesmo raciocínio para o outro. B, A duas linhas e A duas linhas C. Esse segmento aqui tem o mesmo comprimento que esse segmento aqui. Então, a gente pode dizer que o BA duas linhas é igual ao A duas linhas C. Certo? Então, vamos dizer que o BA duas linhas ele é igual ao A duas linhas C. Então, vou reescrever aqui, ó. BA duas linhas está para A duas linhas C. Mas quem é o A duas linhas C? É o próprio B, A duas linhas. B, A duas linhas. Isso vezes C duas linhas B, CB duas linhas está para B duas linhas A. CB duas linhas está para B duas linhas A. Esse segmento é igual a esse segmento. Então, a gente tem que CB duas linhas é igual a B duas linhas A. Então, quando tiver um, vou escrever o outro. Eu vou colocar CB duas linhas. Isso vai ser igual a B duas linhas sobre B duas linhas A. Mas quem é B duas linhas A? É o próprio CB duas linhas. E essa multiplicação tem que dar 1. Vamos ver, ó. AC duas linhas dividido por AC duas linhas. Dá 1. BA duas linhas dividido por BA duas linhas. Dá 1. CB duas linhas dividido por CB duas linhas. Dá 1. Isso tudo tem que dar 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Portanto, a gente tem que 1 é igual a 1. Se 1 é igual a 1, então significa que essa prova está correta. Então, a gente provou que as medianas de um triângulo elas concorrem ao mesmo ponto. Provamos utilizando o teorema das cegas. Certo? Agora vamos para a questão B. Questão B, ela fala o seguinte. Deixa eu tentar pular de página aqui. A questão B é a seguinte, ó, as bissetrizes internas de um triângulo concorrem em um mesmo ponto. Então, quer que as bissetrizes concorram em um mesmo ponto. Deixa eu fazer o seguinte aqui, rapidinho. Vou copiar essa questão de novo. Vou colar ela, para ficar mais fácil para a gente. Vou colar ela aqui, ó. Beleza, vamos lá. Vamos na questão B. Vou fazer até ela de caneta de outra cor agora. Então, vamos resolver a questão B. As três bissetrizes internas de um triângulo concorrem em um mesmo ponto. Então, a gente tem que provar que as três bissetrizes vão se encontrar em um mesmo ponto. Primeiro, o que é bissetriz? É o segmento que divide o ângulo ao meio. O segmento que dividiu esse ângulo aqui ao meio é a bissetriz desse ângulo C. Vou chamar aqui de C, 3 linhas. O segmento que dividiu esse ângulo aqui no meio, ele vai ser a bissetriz do ângulo A. Vou chamar ele de A, 3 linhas. E o segmento que dividiu o ângulo B aqui no meio, certinho, eu vou chamar ele de B, 3 linhas. A gente quer provar que essas três segmentos aqui eles se encontram no mesmo ponto. Como que a gente vai provar isso? Usando o teorema da serva, que a gente já sabe. O que a gente tem pelo teorema da serva? Que B, A' está para A' C. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Vezes
esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, já vamos usar o A três linhas de uma vez aqui. Então, BA três linhas está para o A três linhas C, vezes o CB três linhas, CB três linhas está para B três linhas A, B três linhas A, vezes AC três linhas está para C três linhas B. E essa multiplicação tem que dar 1. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem bissetrizes internas. E existe um teorema da bissetriz interna. Teorema da bissetriz interna, que diz o seguinte: sempre que a gente tiver bissetrizes, vamos começar aqui do B, ó. BA duas linhas, BA três linhas, na verdade, está para A três linhas C, A três linhas C, assim como AB está para AC. O teorema da bissetriz interna fala isso pra gente, ó, que essa parte proporcional está para o todo. Isso a gente usando esse lado aqui. Agora, usando esse lado aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que CB três linhas está para B três linhas A. CB três linhas está para B três linhas A. Assim como BA está para CB. E a gente tem agora, por fim, aqui, a gente tem que A, C, três linhas, está para C, três linhas B, assim como AC está para BC. Certo? Então, isso é o que o teorema da bissetriz interna fala pra gente. Agora, olha a mágica, olha. A gente tem que BA três linhas está para A três linhas C, é a mesma coisa que AB sobre AC. Então, aqui, ó, BA três linhas, A três linhas C, eu vou colocar AB sobre AC. Isso vezes. CB duas linhas sobre B, CB três linhas sobre B três linha A, é o mesmo que BA sobre CB. Isso vezes AC três linhas está para C três linha B. É a mesma coisa que AC sobre BC. Então aqui eu vou colocar AC sobre BC. Isso tem que ser igual a 1. Vamos analisar esses valores que a gente tem aqui, ó. Esse último, vamos fazer o seguinte, para manipular, para ficar mais fácil para a gente poder cortar. Ó. Se B A três linhas está para A três linhas C é igual a AB sobre AC, isso implica que BA três linhas sobre A três linhas C é o mesmo que AC sobre AB. Certo? Então aqui, ó, vou colocar AC sobre AB aqui. Aqui vai ficar o BA, que é o mesmo que AB, e CB aqui. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma manipulação. Ó, se AC três linhas está para C3 linha B igual a AC sobre BC,
a gente pode dizer então que ele é igual a BC sobre AC. Não vai fazer diferença, né? Isso tá para isso, assim como isso tá para isso, ou assim como isso tá para isso, não vai fazer diferença no valor. Então aqui, ao invés de colocar AC sobre BC, eu vou colocar BC sobre AC. E a gente fazendo isso, o que acontece? Olha só. Esse BC corta com esse BC. Esse BA corta com esse BA. Esse AC corta com esse AC. Portanto, a gente ficou com o quê? 1 é igual a 1. Se 1 é igual a 1, mostra pra gente que esse teorema é verdadeiro e que as bissetrizes, elas concorrem em um mesmo ponto. Deu para entender, pessoal? Talvez tenha ficado um pouquinho confuso nessa manipulação aqui, mas é só você entender que se esse está para esse, assim como esse está para esse, significa que AC está para BC, é o mesmo que você dizer que BC está para AC, que as medidas ali são as mesmas. Então não faz diferença a gente fazer essa alteração aqui, certo? Que ao fazer essa alteração a gente consegue fazer os cortes e provar então que as bissetrizes, elas concorrem no mesmo ponto, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar aí. Se tiver interesse de fazer outra questão, pode mandar que a gente tenta resolver, tá bom? E é isso. Valeu aí, pessoal. Até mais.